Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês. É uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Essas mensagens, normalmente, eu deixo na página, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no Facebook, tá? Esse canal não é... A gente não fez, nem eu nem a minha cunhada, para esse propósito, tá? Não esse canal. Mas a gente tem uma página no Face e a gente é postado vídeo com mensagem assim. Porém, essa mensagem específica eu senti de estar colocando no canal. Por que, Slaine? Não sei dizer. Mas se a gente sente, a gente obedece, né? A gente faz à vontade o que Deus coloca no nosso coração e deixa Deus operar. Às vezes, uma coisa que faz um tempo que eu queria comentar, até em outros vídeos que eu já fiz de mensagem assim. Às vezes a gente abre um vídeo de uma mensagem, uma live, e a gente fica olhando muito para a pessoa que está fazendo essa mensagem, né? A gente fica questionando, fica apontando. Ah, é muito nova, o que ela sabe disso, né? Ou então, quem ele pensa que é pra estar falando. Só que assim, a pergunta que eu queria fazer pra você. Se você fosse Jesus, você teria escolhido algum daqueles profetas que ele escolheu? Daqueles que andavam com ele? Você teria escolhido? Eles tinham tanto defeito. Olha, João, Pedro. Você teria escolhido alguns dos discípulos que andavam com ele? Eu imagino que não. Porque às vezes a gente olha a aparência, a gente olha a pessoa, mas a gente não sabe o que tem no coração dela. E eu não tô falando só... eu tô falando em geral. Deus conhece. Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Qualquer um. Se Ele mandar falar, a pessoa tem que obedecer e ela vai falar. E muitas vezes a gente perde de receber uma bênção de Deus ou de ouvir uma mensagem, até mesmo de compartilhar. A gente compartilha tanta coisa, né? A gente compartilha tanta coisa desnecessária. E a palavra de Deus que a gente deveria estar compartilhando, porque assim como falou com a gente, né, de uma forma, ardeu o nosso coração, ou às vezes nem tocou no nosso coração aquela mensagem. Mas ela vai tocar o coração de alguém que está precisando ouvir aquela mensagem, que está precisando daquela confirmação. E a gente, por julgar a pessoa ou por achar que é besteira, a gente não compartilha, sabe? A gente guarda, ou a gente guarda pra gente. Falou comigo, nossa, Deus falou comigo, era o que eu precisava ouvir, e eu vou guardar aqui, ó, debaixo de 7 chaves, eu vou deixar aqui guardado. E às vezes Deus tá querendo falar com outras pessoas também. E você tá sendo um instrumento dele. Porque tem muitas pessoas que até tem uma mensagem, sabe? Sente algo para falar, para compartilhar com outras pessoas e não tem coragem. Não tem coragem de vir aqui e tá gravando um vídeo. Não tem essa coragem. Mas Deus, ele pode te usar de uma outra forma. Ele pode te usar compartilhando o vídeo, fazendo esse vídeo chegar em outras pessoas, para que essa pessoa possa estar escutando essa mensagem e estar recebendo a mesma confirmação que você escuta. Então, por isso que eu queria pedir para você compartilhe o vídeo. Compartilha, manda para outras pessoas. Por mais que não fale com você, mas pode falar com outras pessoas. Às vezes essa mensagem não vai ser para você, mas vai ser para alguém. Assim como outras mensagens possa não ser, mas vai ser para alguém, né? Se Deus ele colocou para falar, ele colocou no coração para estar falando, é porque ele quer falar com alguém. Com quem eu não sei, mas
Quem sabe é Deus. A gente obedece, mas quem sabe é Deus. Então, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, como eu disse no começo. Não é o objetivo desse canal tá colocando mensagens assim, é feito na página, mas também curte a página, né, no caso. Que na página a gente tá colocando, vou tentar tá colocando mais vezes na página, com mais frequência, vídeos. Assim como no canal, o canal a gente fala um pouquinho, filma um pouco, mostra um pouco do nosso dia a dia aqui. Mas esse vídeo em específico, Deus colocou no meu coração para estar colocando aqui. Bom, para não ficar muito longo, eu vou entrar na mensagem. E a mensagem que Deus colocou no meu coração está em Gênesis 6, do 14 ao 15. E nessa passagem fala de a parte que Deus falou com Noé, para Noé estar fazendo a arca. E nessa passagem ele dá todo o direcionamento para Noé como deveria ser feito. E Deus fala para Noé, faz para ti uma arca de madeira. Farás compartimentos na arca e a betumarás. O que era betume? Na época, o betume ele era colhido em forma de lodo no Mar Morto. E ele costumava ser usado como cal, para que não tivesse umidade. Para que não tivesse umidade, então era para ele passar isso dentro da arca, para que não tivesse umidade. Então Deus foi dando todo o direcionamento para Noé. E dessa madeira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. O que seria covado? Covado era uma medida que era usada antigamente. Essa medição era usada antigamente, era o nome que era dado. Se eu não me engano, era a medida mais ou menos do cotovelo para o dedo médio. Era essa medida desse covado que eles falavam antigamente. Bom, e o que me chamou a atenção? Que muitas vezes, nessa passagem, se você for continuar lendo ela, mostra que as pessoas deu risada de Noé, que as pessoas zombaram dele. Muitas vezes, Deus coloca no nosso coração um projeto. Algo que, humanamente falando, é impossível. E aos olhos de muita gente chega a ser até loucura. Você olha e fala assim, como assim? Como? Né? Como assim? E assim foi com Noé. Só que o que me chama a atenção nessa passagem é que ali foi a primeira experiência de Noé, né? Porque hoje em dia nós temos a Bíblia para a gente se espelhar na Bíblia, para a gente ler a Bíblia. Então a gente tem uma noção do que Deus é capaz de fazer, porque Ele já fez, Ele continua o mesmo e Ele não mudou. O mesmo Deus que fez todas aquelas coisas que está escrito na Bíblia, Ele pode fazer hoje. E a gente tem a Bíblia para ler e se espelhar e saber que Deus ele pode fazer, que não é impossível a tua situação, a tua causa. Deus ele pode mudar, ele pode fazer algo por você. Porém, naquela época, ainda não tinha. E Noé ouviu a voz de Deus quando mandou ele fazer a arca. E ele não questionou. Embora fosse um projeto impossível aos olhos do homem, um projeto um tanto... Eu não sei se eu posso usar a palavra absurdo ali na situação, porque, né, imagina só, você receber um projeto desse, assim, do nada, ouvir uma voz falando com você, construir uma arca, era imensa, né, era muito grande, e
e colocar todos os bichos dentro, no mínimo eu acho que a nossa primeira reação seria: eu tô ficando louca. Não tem como isso, não faz sentido isso. E o que me chamou a atenção que não foi essa a reação de Noé. Ele obedeceu. Ele foi lá e fez. Ele começou a fazer. E no momento que ele obedeceu, muitas pessoas estavam rindo dele. Zombavam dele, porque não acreditava naquele projeto que Deus tinha colocado na mão dele. E o que Deus queimou no meu coração foi que você, porque essa mensagem é para uma pessoa, eu não sei se é uma, se é duas, mas eu sei que quando você ouvir, você vai sentir no teu coração que é com você. Que você tá com um projeto. E Deus, ele já deu todo o direcionamento de como você tem que fazer. De quem você vai chamar para te ajudar, de quem vai entrar nesse projeto com você, de como que tem que ser feito, as medidas. Só que aos teus olhos e talvez aos olhos das pessoas que estão em tua volta, é absurdo, é impossível. Não vai ter como ser feito. Mas isso é aos teus olhos. Se Noé tivesse pensado dessa forma, ele não teria salvo a família dele. Ele teria morrido junto com aquelas pessoas. Mas ele preferiu acreditar e ouvir a voz do arquiteto, de quem fez o projeto. Quem fez o projeto, quem arquitetou o projeto e colocou no teu coração foi Deus. Então não é você que vai fazer. É Deus. Confia no arquiteto que desenhou o projeto, porque ele já tem tudo programado. Deus já te deu a medida, Deus já te deu a altura, Deus já te deu como você tem que fazer, como você tem que realizar. Não fica questionando, não fica duvidando. Faz como Noé fez. Simplesmente obedece, simplesmente confia. Noé, naquele momento, ele não entendia como ia ser feito, ele não sabia como que aquilo ali iria funcionar, nem por que ele estava fazendo. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que naquela época, naquela situação, jamais, eu acho que nunca teria existido outra arca daquele jeito, daquele formato, daquele tamanho. E ele fez. Ele seguiu o direcionamento que Deus deu para ele, ele fez de acordo com as medidas que Deus deu para ele. Então faz do jeito que Deus colocou no teu coração. Não tenta mudar, não tenta pincelar da tua maneira. Se Deus colocou a medida no teu coração, se Deus colocou o direcionamento, faz que nem Noé, só faça como está no teu coração, como Deus já te direcionou. Porque Deus, apesar de ter muita gente que não acreditou, apesar de ter muitas pessoas que riram dele, teve as pessoas que ajudaram ele. Então Deus vai colocar as pessoas no teu caminho, talvez você já saiba até quem, que vai entrar com você nesse negócio, que vai entrar com você para fazer essa arca, para realizar esse projeto. Não fica enrolando, não fica empurrando com a barriga algo que Deus ele já te confirmou, porque não é pela tua capacidade. Eu acredito que talvez se Noé fosse fazer sozinho, ele não conseguiria fazer. Teria alguma falha, algo iria dar errado. Mas quando Deus ele tá na frente, quando ele é o arquiteto, quando é ele que desenha o projeto, nada dá errado. Porque imagina se fosse coisa da cabeça de Noé, ele tendo que colocar todos os bichos dentro da arca, um casal de cada espécie de bicho dentro da arca. Imagina se os bichos iam obedecer. Imagina esses bichos tudo misturado ali dentro. O que não iria acontecer? Um bicho ia matar o outro, um bicho ia brigar com o outro. Eu imagino que seria, mas quando Deus está na frente, Deus faz perfeito. É perfeito. Porque não foi Noé que colocou os bichos lá dentro. Foi Deus que direcionou. Noé obedeceu. Noé só fez o que Deus estava mandando ele fazer. Então hoje eu vim aqui falar para você
Que talvez você, nesse momento, queira uma confirmação de Deus. Porque você tá olhando para o seu projeto, você tá olhando para isso que Deus colocou no teu coração e você tá achando tão impossível. Mas é tão assim, impossível que não tem como. Fora as pessoas que você escuta falando, não, que isso, imagina, que absurdo. Você acha que isso vai dar certo? É muito investimento, é muita coisa, não tem como você fazer isso, não dá pra você fazer isso. E você tá ouvindo. Só que Deus, Ele mandou falar pra você dessa forma. O projeto é dele, quem vai fazer é Ele. E não escuta a voz de quem tá dando risada, de quem não acredita, de quem acha que é besteira, de quem acha que é impossível. Porque quem vai viver o milagre é você. Assim como foi com Noé. Porque riram dele, não acreditaram no projeto dele. Aliás, não acreditaram no projeto que Deus entregou na mão dele. E tiveram que assistir a chuva caindo e ele dentro da arca. E não puderam entrar depois. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. Quem participar com você vai viver o momento da arca dentro dela com você. E quem tá rindo, quem não acredita no projeto que Deus colocou no teu coração e que Ele vai executar, vai ter que assistir você dentro da arca. Mas obedece do jeito que Deus está fazendo, porque hoje Ele confirma. Faz, porque você está enrolando. Você está achando que é besteira, você está achando que é loucura. E não é. Quem entregou o projeto foi Deus. Quem colocou nas tuas mãos esse projeto foi Deus. Não olha para a tua capacidade, não olha para a tua limitação, porque quem capacita é Deus. Talvez Noé não tivesse capacidade de fazer uma arca. Mas como foi Deus que entregou o projeto, Ele o capacitou. E foi feito com excelência. Porque não teve uma infiltração. Não teve um problema. Deus cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. E assim vai ser com o teu projeto. Deus vai cuidar de tudo, nos mínimos detalhes. Detalhe, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai assinar é Deus. Quem colocou no teu coração foi Deus. Então, se você estava precisando de uma confirmação para você colocar em prática, recebe essa confirmação. Porque já está na hora de você colocar em prática isso que Deus tem colocado no teu coração. Não importa o tamanho do projeto. A arca era grande. Não era um barquinho. A arca era grande. Se você continuar lendo, você vai ver as medidas. Tinha separações para cada bicho. A arca era grande. Não era qualquer projeto. E de início, ele começou sozinho. Depois a família, os filhos ajudaram. Mas Deus falou com ele. Deus não falou, chama teus filhos, chama tua família. Não. Deus falou, faça. Para ele fazer. Depois a família o ajudou. O que é para você fazer, é para você fazer. Quem for entrar com você, Deus vai colocar no teu coração, Deus vai tocar na pessoa. E ela vai vir e vai participar desse projeto junto com você. Mas não escuta a voz de quem tá rindo, não. Não escuta a voz de quem não acredita. Porque muitas vezes a gente não sabe o tamanho do Deus que a gente serve. E pra gente existe muita coisa impossível. Muita. Que a gente olha nas nossas limitações e fala, não tem como. Mas pro Deus que a gente serve, não existe. Então pega esse projeto, mas pega ele assim, ó, com toda a força. Esse projeto que Deus já colocou no teu coração. E olha pro Deus que você serve. Pro Deus que não existe nada impossível. Pro Deus que pode dar a medida da arca, que pode fazer morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar.
que aos nossos olhos isso também é impossível. Mas para o nosso Deus não. Nosso Deus é o Deus que anda na fornalha, que entra na cova junto com Daniel, no meio dos leões, e faz leão jejuar. Quem tem esse poder para fazer isso? Ninguém. Mas esse é o Deus que você serve. Então não olha para tua limitação não, mas olha para a limitação de Deus. E Ele não tem limitação. Então confia no que Deus colocou na tua mão e deixa o arquiteto te direcionar. E o arquiteto é Deus. E um beijo. Fiquem com Deus.